Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, a divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 6. Não, volume 4. 23 de julho de 1901. Jesus fala da sua vontade e da caridade. É o estudo 58 da Escola da Divina Vontade. Esse trecho foi do estudo 58 da Escola da Divina Vontade, parte 4, que foi essa semana. E vamos lá, então, Jesus fala da sua vontade e da caridade, no volume 4. Encontrando-me com muitas dúvidas sobre meu estado, ao ver meu adorável Jesus, me disse: filha, não temas o que está acontecendo. Né? Porque ela estava com dúvida se o estado dela é a vontade de Deus, se está tudo certo. Quantas vezes a gente tem esses pensamentos? Quantas almas tem esse pensamento, né? Quantas vezes pode acontecer isso? Da gente ficar com dúvida se eu estou na vontade de Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quantas vezes pode passar esses pensamentos de dúvidas em quantas almas estão neste exato momento pensando isso? Almas que buscam a Deus, né? Eu lembrei de uma amiga minha, que a gente lê o livro do céu, é uma santidade que é universal. Então a gente lê o livro do céu e tem uma informação, né? Que Jesus, um conhecimento, todas as almas estão na sua alma, que Jesus está na nossa alma. Nossa alma é uma morada divina, nosso corpo, nossa alma, nossa vida. E Ele está com todas as almas. Então isso alcança as almas, esses pensamentos que passam na nossa inteligência. A inteligência de Jesus alcança todas as inteligências. Ele é o sol das almas. Tem um trecho no volume 17 que ele fala: Jesus é o novo sol das almas. E aí a inteligência dele é como se fosse o sol. E os pensamentos como se fossem raios que alcançam todas as inteligências. E aí a gente entra nesse ato com Deus, nesse ato de alcançar os pensamentos de todas as criaturas. E aí ele fala, aí eu falando da minha amiga. E é um exemplo assim de como a nossa inteligência, o nosso pensamento alcança o pensamento das almas, junto com Jesus, né? Porque é Jesus em nós, a gente está junto com Ele, nós somos um átomo.
Aí ele mostra nesse trecho que a alma é um átomo, percorrendo junto com Deus, que é um sol, todas as inteligências. A alma é um átomo, a alma que vive na divina vontade, a criatura pequenininha, mas está lá junto com Deus nesse trabalho. E aí eu sonhei com a minha amiga, que na época ela tinha 3 filhos, agora ela tem 4 filhos. Os filhos, a mais velha tem 7 anos. Então ela tem um de bebezinho, recém-nascido, um de 2 anos, 4 anos, 7 anos, tudo pequenininho. E eu sonhei com ela falando, ela tava famosa, rica, famosa, bem-sucedida, influência digital. Ela gosta muito dessas coisas, de influência digital, não sei o quê. Ela vive vendo essas mulheres que é bem-sucedida, não sei o quê, essas coisas. E aí eu sonhei que ela tava muito assim, que ela tinha realizado um sonho assim dela, humano, sabe, assim. Aí as pessoas falando ela, aplaudindo, falando com ela, e aí ela falava para as pessoas assim: eu não tô feliz. Eu não tô feliz. O que vocês estão vendo é só aparência. Eu não tô feliz. Eu não tô bem. Eu não tô feliz. Eu realizei tudo o que eu queria humanamente, assim, o meu plano, mas eu não tô feliz. Aí no outro dia eu mandei mensagem para ela. Eu falei assim: amiga, eu sonhei com você. Sonhei isso. E isso assim, desse jeito. Contei exatamente o que eu tinha sonhado. Aí ela: Michelle, eu não acredito. É uma resposta de Deus para mim. Eu dormi chorando, rezando, pedindo para Deus me mostrar se o meu estado, se o que eu tô vivendo é a vontade dele. Olha só, gente, ela falou desse jeito. Ela tava numa dúvida se o que ela estava vivendo era a vontade de Deus ou se ela tinha que mudar os planos. Porque ela ficava assim: ela é advogada, mas nunca trabalhou. Por quê? Porque ela casou, começou a ter os filhos, e ela foi nessa dos filhos, e só o esposo dela que trabalha. Mas ela fica incomodada, porque ela fala: eu tenho um diploma, eu poderia ajudar meu esposo, trazer dinheiro para casa e tudo. E isso está me incomodando muito, eu estou sofrendo muito, porque eu tô muito feliz sendo só mãe. Eu tô muito feliz só ficando em casa com meus filhos e só meu esposo trabalhando. Mas isso tá me incomodando porque parece que eu tô sendo um peso para ele. Tipo assim, foi mais ou menos o que ela quis dizer. Como se eu fosse um peso para ele. E aí eu tô pensando em fazer um cursinho para poder passar no concurso e não sei o que lá, e ser uma advogada bem-sucedida, tipo assim. Aí eu falei assim: pois eu sonhei que você tinha feito o que você estava aí planejando e você não estava feliz. Você tinha chegado no auge, mas estava muito infeliz. E ela: então agora é a resposta que eu precisava de Deus. Eu vou ficar tranquila. Então eu falei: fica tranquila. Cuida dos seus filhos, fica tranquila, você tá bem. Ela falou: eu tô muito realizada cuidando da minha família. Eu falei: então, que problema que você tá vendo nisso? Porque tem uma pressão, assim, social, não sei o que, nela e tudo. Aí ela ficou tranquila, engravidou de novo. Depois disso, tá no 4º filho, tá super bem, tá feliz. E tirou isso que eu falei: não quer dizer que você nunca pode trabalhar na sua vida, mas agora cuida dos seus filhos, fica tranquila, fica em paz. Ela estava perturbada, pensando que o que ela estava vivendo não era a vontade de Deus. Ela estava assim: eu quero só a vontade de Deus, mas não estou entendendo o que é. É isso que a vontade de Deus é o que está acontecendo. Seus filhos, o que está acontecendo aí na sua frente. Seu filho, seus filhos, sua família. Então não saia do seu estado. Fica tranquilo e fica no seu estado e fica em paz, sem perturbação e inquietação. Aí ela estava nessa dúvida. Aí o que Jesus fala: filha, não temas, o que te recomendo é que esteja sempre uniformizada à minha vontade.
Porque quando na alma está a vontade divina, não tem força de entrar nela nem a vontade diabólica, nem a humana, para fazer-se um brinquedo da alma. Então, que é o que foi explicado na escola. O que é isso que Jesus está falando? Viver o que ele recomenda para todas as almas. Esteja sempre uniformizada a minha vontade. É o que está acontecendo. Aceita o que está acontecendo, viva o que está acontecendo, sem perturbação, sem inquietação, igual essa minha amiga estava. Ela estava vivendo, porque não tinha jeito, ela estava vivendo, ela estava lá casada, cuidando da casa, dos filhos, só que ela estava inquieta, perturbada. E é onde entra a vontade humana, que fica colocando dúvida, que fica colocando interrogações. Mas será que eu tenho que ficar só aqui mesmo? Será que eu não teria que ajudar meu esposo? E o esposo dela falando, não, eu tô cuidando, tá tranquilo, vamos ficar em paz. Ele falando, falando para ela, e ele falando para ela ficar em paz. Ele falando para ela não fazer as coisas, e ela querendo fazer. Então, assim, e o esposo, ele como sacerdote do lar, você obedecendo ele, Deus fala através dele. Deus fala através dele. Para colocar essa ordem, né, na família. Então, se ela ficar nessa uniformizada à vontade divina, ouvindo o que o esposo está falando, Deus vai falar. Deus nunca vai negar para a gente a luz. Ele nunca nega a luz da vontade dele, do que ele quer. Ele nunca nega. Prova que foi isso. Ela rezou. Às vezes, se ela tivesse escutado o esposo dela, não precisava eu ter sonhado e ter falado para ela e tudo, mas ela não ouvia o esposo. Ela fica, tipo assim, não tem essa... Não sei, Deus não conseguiu às vezes falar, não sei, mas assim, o esposo dela falasse, não precisa, já era Deus falando, mas ela não tinha essa luz, né? Aí Deus se manifestou a vontade dele através de um sonho, eu fui lá e falei para ela, e ela ficou em paz. Então é isso, o que Deus recomenda pra gente ficar. Não temas, fica em paz. O que te recomendo é que esteja sempre uniformizada a minha vontade. Porque quando na alma está a vontade divina, que se manifesta através das circunstâncias, da criação, das criaturas e no seu interior, não tem força de entrar nela nem a vontade diabólica, nem a humana, para fazer-se um brinquedo da alma. Depois disso, parecia-me vê-lo crucificado, e tendo-me participado o Senhor, não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa, acrescentou. Esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo para dar a vida a outros, e tomar sobre si os males dos outros e dar-me os bens próprios. Na vida de mãe, né, como eu estava falando da minha amiga, é muito isso de dar vida, sacrifício, né, pelo outro. Aí eu vou ler aqui o que eu anotei sobre o que foi falado nesse estudo da escola, estudo 58, parte 4. Viver uniformizado com a divina vontade é aceitar tudo que está acontecendo. Como a Luísa, né? A Luísa, a gente estava comentando hoje no grupo de estudo. A Luísa sofria muitas coisas que vinham da família dela, dos sacerdotes. E Jesus falava para ela, eu quero que você sofras isso. Então ela tinha que aceitar. E esse aceitar o que estava acontecendo, era viver uniformizada à vontade divina. E fazer esse ato completo. Ele fala assim, ó. Quer ver que Jesus fala? Deixa eu ver aqui, peraí. Ele fala aqui, né, que os atos unidos com a vontade de Deus são atos completos e perfeitos, no volume 11.
29 de outubro de 1914. Jesus fala isso. E aí, um exemplo disso, de um ato unido com a vontade de Deus, que é um ato completo e perfeito, é aceitar tudo que vem a nós. Luísa recebia muitos sofrimentos por parte da família e dos sacerdotes. E Jesus lhe dizia: eu quero que sofras isso. E isso é um ato unido com a divina vontade. Viver uniformizado com a vontade divina, que é o que Jesus está pedindo aqui nesse trecho. Tudo é luz, tudo traz paz, tudo que acontece. Quando a gente vive na vontade divina, tudo que acontece, tudo a gente vê luz, paz, o propósito de Deus, a gente vê Deus em tudo. E aí você fica em paz, nada te perturba, porque você está vendo Deus, você vê Deus em tudo que acontece, por mais difícil que seja. Tem um propósito, tem luz, né? E aí quando vem situações de cruz, de sofrimento, Deus está ali também, mais do que nunca. É só ler o que Jesus fala da cruz no livro do céu. A cruz é a encarnação de Deus na alma. A cruz é a encarnação de Deus na alma. Então não pensa assim, eu estou sofrendo, estou passando por um sofrimento, é uma maldição. Está repreendido. Uma doença que veio. Veio uma doença. Uma suspeita de uma doença terrível. Estou com um nódulo no seio. Meu Deus, tira de mim isso. Maldição que está acontecendo. Não, gente. Não é maldição. A gente tem que... A vontade humana faz a gente ver tudo de cabeça para baixo. Tudo errado. Tudo, como Jesus falou no tema dessa semana. A vontade da criatura. Sem a vontade divina, que é um sol, é como se fosse uma terra. Imagina a terra sem o sol. Sem o céu estendido no planeta Terra. Como seria o planeta Terra? Um abismo, uma escuridão, montanhas, precipícios. Imagina a Terra sem o Sol. Como seria? Não teria vida na Terra se não tivesse o Sol. Não tivesse a camada de ozônio que protege a Terra. O que seria da Terra sem a camada de ozônio? Não teria vida. Assim é a alma sem a vontade divina. É terra sem a camada de ozônio e sem o sol. Imagina como é a alma sem a vontade divina. É terrível. É terrível. Então, quando a gente tem a vontade divina, a gente vê... Eu perdi o que eu estava falando, Senhor. Eu estava falando da cruz, né? A cruz. E aí eu comecei a falar do sol, não lembro porque, meu Deus, não lembro. Fugiu. Mas enfim, cruz é o melhor sinal para a alma que está unida a Deus. É um abraço de Deus, uma prova de amor que ajuda as almas e consola a Deus. É salvação de almas. Tá, que foi falado isso na escola, né? A cruz é uma prova de amor que ajuda as almas. Gente, a cruz, sacrifício. É sacrifício. Quando você ama uma pessoa, tem um amor por alguém, você não mede sacrifício. Você não sente. Você não mede esforços para fazer, para agradar a pessoa, para fazer o que ela quer. Isso, Jesus falou isso no Caderno da Valtorta. Ele falando isso no amor humano. Quem ama, quem tem um amor humano por alguém e ama de verdade a pessoa, não pensa muito quando tem que fazer alguma coisa que sabe que vai ser útil para a pessoa. Por exemplo, uma mãe que o filho está chorando com fome. Bebezinho recém-nascido. Ela não mede esforços para ela vai lá dar uma mamar pro neném à noite, perde noite de sono. E se ela ama de verdade, né? Se ela tem realmente um amor de mãe pelo filho, ela acorda de madrugada e vai amamentar o filho. Porque aquilo é útil para o filho. O filho está chorando, pedindo colo, pedindo leite. E ela não vê isso.
Quando você ama, você agrada a pessoa. Quando seu marido, você tem um esposo, aí você faz as coisas para agradar ele. Você não fica, não mede, não tem, o amor não se sacrifica. Aí ele falou. Agora, quando é um amor sobre-humano, é um amor por Deus, é um amor de Deus para Deus, isso multiplica, potencializa mais ainda. Então, quando é para Deus, você tem amor por Deus, e é um amor de Deus que está em você, e Deus está permitindo e está acontecendo, e você pensa, é Deus querendo viver isso em mim, e isso tem um propósito. Uma doença, qualquer coisa, qualquer cruz tem um propósito de salvação de almas, de aplacar a justiça, de luz. Você não pensa duas vezes. Amém, Fiat. Você não se revolta. Você não se revolta com isso. E pede, Senhor, tira isso de mim, tira isso aqui de mim. Igual ali Deus deu o exemplo da mãe dela, né? Que tá passando por uma situação difícil de depressão. E a Aline não fica pedindo para os irmãos dela ir lá buscar a mãe, que ela não tá aguentando mais. Ela cuida da mãe. Cuida da mãe, sabe que é uma cruz, né? Não tem como... Não é uma coisa assim que... Não é um problema, como explicou na escola, né? A cruz é uma coisa que você não tem como resolver. Porque problemas, às vezes, muitas vezes é solução. Não é uma cruz, é uma solução que tá vindo. É um carro deu defeito. E aí, como foi falado, o carro tá dando muito defeito. É Deus te avisando, é uma solução para você desfazer desse carro. O problema que ele tá dando é um aviso, uma solução. Problemas que acontecem, eu enfrento muito problemas no meu trabalho, E toda vez que acontece um problema lá, Jesus me ensinou, muitas vezes através da Aline também falando comigo, não é problema, é uma solução. Porque quando explode isso aí, acontece isso aí, esse problema aqui, não sei o quê, não é um problema, é uma solução. Porque aí a empresa vai olhar para aquela situação e vai resolver. Então não é cruz, assim, não é uma cruz, é uma situação que aconteceu, que é um aviso para a gente resolver um problema, uma situação. Agora, a pessoa tá com depressão na sua casa e não melhora, e tá ali, não tem o que fazer, tem que suportar. Tem que suportar, então é a cruz. Mas tem propósitos, tem atos ali de reparação. Então, o que Jesus falou, né, hoje? O ato, viver uniformizado com a vontade dele. Viver com a vontade dele é um ato completo e perfeito. Então, esse ato que ela tá vivendo lá de corresponder a aceitar, que a mãe dela tá doente, que ela tem que cuidar da mãe dela, é um ato completo e perfeito. Tá sofrendo. Mas é o que Deus mandou, é o que Deus quer. E corresponder a isso é o ato perfeito e completo. Tudo que acontece, a gente aceitar. Né? Que seja uma alegria, uma felicidade, que seja uma dor, tudo. Aceitar tudo. Cruz é uma forma de provar o seu amor por Deus. É maravilhoso saber que você está no caminho certo, que ama a Deus de verdade. Cruz são situações que Deus permite e que não tem como resolver, só aceitar, amar, viver aquilo, não tem como mudar, como eu estava falando. É uma prova do seu amor por Deus, porque pensa, uma prova de amor, porque apesar de você faz, mesmo sendo difícil, você faz, mesmo tendo que morrer para si mesmo, que renunciar a si mesmo, que renunciar, se sacrificar, doar sua vida, mesmo assim você faz. Isso é uma prova de amor, porque é difícil, que dói, porque é difícil. Isso é prova de amor. Como Jesus falou, né, assim, ele falou amar os inimigos,
Porque amar quem te ama é fácil. Amar quem te ama é fácil. Mas amar os inimigos por Deus é uma prova de amor. Amar quem não te ama é uma prova de amor, porque é difícil. Não é fácil. Aceitar tudo que acontecer. Dúvida, aí porque ele fala aqui, né? Se você vive assim, o que te recomendo é que esteja sempre uniformizado à minha vontade. Então, aceitar tudo que acontece. Jesus vai simplificando mais ainda as coisas, né? Pra gente viver essa santidade. Vai simplificando pra gente entender. A vontade dele tá nos acontecimentos. Aí fica mais fácil entender onde está a vontade dele. Como viver isso, como está uniformizada a vontade dele. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E aí não entra a vontade humana, não entra a vontade diabólica nem a humana. A vontade humana é que coloca dúvida. E depois vem a perturbação. Perturbação é falta de confiança. E depois vem o demônio. Se você começa a ficar perturbada, como nessa situação a Aline falou, né, da mãe dela. Se ela começa a falar assim, mas eu já rezei para minha mãe e não funcionou. Minha mãe tá pior. Eu já comprei os remédios, levei no médico e não melhora. Então, meu Deus, o que tá acontecendo? Não tô mais vivendo a vontade divina, começar a ficar com dúvida. E aí, vivendo a vontade divina, aí você começa até a usar, lembrar do que Jesus fala no livro do céu. Mas a alma que vive na vontade divina é só felicidade, viver na vontade divina e fica com essa dúvida, essa perturbação e tira isso de mim e não sei o quê. Aí vem o demônio. Você começa a ficar perturbado. Abre a porta. Aí ele vem falar. Deus falou, né, que viver na vontade divina é paz, felicidade, mas sua vida tá um caos. Olha aí, sua mãe. Como que tá? Tá pior. Olha não sei o quê. E começa a falar. Aí é o que aconteceu, né, no pecado original. Conversa. Deus falou, se você não podia comer desse fruto, aí começa a dar conversa, falar com o demônio. Aí entra a vontade humana, diabólica, para fazer isso um brinquedo da alma, misericórdia. Aí quando você aceita tudo que está acontecendo, não tem espaço para esse tipo de conversa. Você não duvida que Deus te ama, porque a vontade humana começa a falar assim, acho que Deus não me ama, não. Porque olha o que está acontecendo comigo, olha o que está acontecendo na minha vida, olha como que está a situação, e isso e aquilo, e começa a duvidar do amor de Deus, e Jesus fala isso no livro do céu. Primeiro acabou o amor. Por que Adão pecou? Porque ele esqueceu que eu amava e que ele tinha que me amar. Ele esqueceu que eu amava muito e esqueceu de me amar. Aí começa a culpa. Aí começa a desconfiança. Deus falou que a gente se comer esse fruto morre. Mas não é bem assim, não. Então começou a desconfiança. Deus não me ama, ele mentiu para mim. Quem ama não vai mentir. Deus não me ama, ele mentiu. Ele me enganou. Então, esqueceu que Deus amava. Aí você vai na mesma situação. Tá vivendo uma situação difícil na sua vida. Tá acontecendo um monte de coisa. E às vezes começa a acontecer uma coisa e vem outra, e vem outra, e vem outra. Aí você fica desconfiada. Nossa, eu acho que eu saí da divina vontade. Acho que Jesus não... Acho que o que eu tava vivendo era ilusão. Porque olha como que tá a minha vida. Deus não me ama. Aí você vai amar quem não te ama? Geralmente a gente esquece da pessoa, né? Quando você não ama. Quando você pensa, a pessoa não me ama, aí você não vai amar também. Mas quando você aceita e vê Deus em tudo, não tem espaço para o demônio, não tem espaço para a vontade humana. Né? Não tem esse negócio de ser brinquedo da alma. O demônio dar sua alma um brinquedo. Fazer isso um brinquedo da alma. Eu falo assim, vai acontecer uma coisa ou outra. Esses dias eu tava
tem acontecido bastante coisa comigo. Primeiro eu descobri que eu estava doente, com anemia e com um monte de coisa e não sei o que, e um monte de exame e não sei o que, tem que fazer uma cirurgia. Aí depois vem meu esposo, eu vou sair do emprego, tá desempregado, tá em casa. Aí daqui a pouco vem a menina que trabalha aqui em casa, doente. Eu vou sair, vou ficar 90 dias fora. Aí então eu doente, meu esposo desempregado, a moça que trabalha aqui saiu, a senhora que trabalha aqui saiu, então eu tenho que cuidar da casa, né, fazer tudo. Mas tudo que vê acontecendo, eu falei Fiat, Fiat, Fiat. Fiat, Fiat. Sim, Senhor, sim. É o que o Senhor quer, é o que eu quero também. E eu tô tranquila, em paz. Nenhum momento fiquei perturbada e neurótica e pensando que vai dar tudo errado e não sei o que. Tá indo. E eu só vejo luz na situação. Eu só vejo paz, alegria. Todo mundo aqui em casa tá muito tranquilo, feliz. E a gente vai... É Deus em nós, né? Então, como foi explicado aqui, eu vou falar. Não é a gente, foi muito importante isso. Não é a gente não é de nós que vem essa paz, essa aceitação, isso assim, não é nosso, é Deus em nós. É a divina vontade. Vou chegar nessa parte. Que ele fala. Aí o que eu fico percebendo é que a gente vai influenciando as pessoas. Então eu fico falando muito para aceitar as coisas, vontade de Deus. Aí eu vejo meu esposo fazendo a mesma coisa. Aceitando, feliz também com a situação. Tranquilo, feliz. Isso vai influenciando o bem, né? O bem vai influenciando as pessoas ao redor, como o sol que vai iluminando. Então, não... A paz, aí Jesus fala muito sobre isso, da paz. Que a paz é como se fosse uma porta aberta para Deus entrar e falar com você. Se você está perturbada, ele não fala, você não consegue ouvir. E aí entra o inimigo, entra essa vontade diabólica. Questionar é vontade humana. Ficar questionando, mas por que está acontecendo isso? Eu não entendo. Eu já entrego a minha vontade todo dia para Deus. Eu falo todo dia, divina vontade, reina na minha vontade. Eu quero isso. E aí está acontecendo essas coisas, minha vida está desse jeito, toda hora é uma notícia. Então, se ficar questionando, brigando com Deus, mas por que, Senhor? Como que eu vou conseguir estudar se eu ficar, né, desse jeito? Imagina eu com essa conversa com Deus, mas como assim eu vou ficar agora sozinha? Não vou ter ninguém para me ajudar aqui em casa? Como que eu vou ler o livro do céu? Como que vai ser minha vida? Eu acho que não tinha que ser assim. Eu acho que o Senhor tem que fazer as coisas ficar mais fácil para mim, se o Senhor quer que eu leia. Já pensou, gente? Meu Deus, uma conversa dessa com Deus? Vontade humana diabólica questionando Deus. Misericórdia. Não, eu falo, Senhor, tá bom. Vai ser do jeito que o Senhor quer. E vai dar tudo certo. E eu vou continuar. Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E tá dando tudo certo. Maravilhoso. Não brigar com Deus. Quem vive na divina vontade não briga, arruma confusão com Deus. Não fica questionando o porquê, ficar assim, por quê? Por que aconteceu isso? Ele fala a história do porquê no livro do céu, né? A história do porquê. Quem pronunciou o primeiro porquê foi o demônio, que é questionar Deus. Questionar. Rebelar-se. Não querer. O porquê é de quem não aceita. O porquê, quem pergunta porquê é porque não aceita o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Eu queria que fosse de outro jeito. Não é assim, a gente às vezes pergunta para Deus o propósito para poder entender, mas não é no sentido de questionar, é de entender. Porque a gente sempre quer ver a luz, quer entender, quer uniformizar-se com a vontade dele, mas de forma consciente. Então a gente pergunta o propósito, quer entender o propósito das situações, para poder glorificar mais ainda Deus, entendendo, passando pela sua inteligência, a situação que eu estou vivendo, igual aconteceu aqui em casa.
Deus me mostrou tudo, a situação do meu esposo, a situação da menina ter saído daqui, o propósito, e como isso e aquilo. Então, da minha doença, da cirurgia que eu vou fazer. Então, você entende o propósito para poder glorificar mais ainda a Deus. E ser um ato de amor mais assim, por causa de você entender. De Deus falar com você e você entender, ter uma conversa assim, né? Um relacionamento real assim com Ele. E você entende o que está acontecendo. E fala com Ele, conversa com Ele sobre o assunto. Entende, Ele não está falando com uma pessoa que não entende o que Ele fala. Você entende e aceita voluntariamente, entendendo o que está acontecendo. Então não é que isso é questionar, né? Quem vive na vontade divina não briga, não arruma confusão com Deus. Então, assim, se acontece alguma coisa, uma doença, alguma coisa, você não vai procurar a benzedeira para se curar. Vai lá na benzedeira, porque eu rezei, rezei, não deu certo, eu vou na benzedeira, vou na cirurgia espiritual para poder sair disso, porque eu não quero isso. Isso é maldição, não existe isso. A gente toma remédio, vai ao médico, faz o que tem que fazer, mas não fica querendo procurar assim. Quero me livrar disso o mais rápido possível, não é assim. Quando acontece a situação, você não vai atrás do demônio para se livrar da situação, nem das pessoas. Porque muitos vão atrás do demônio para se livrar da situação. Né? Ele vai atrás de outras coisas, como ir no Pai de Santo, para resolver a situação de uma doença, para resolver uma situação financeira. Faz ofertas para o inimigo, para poder alcançar riqueza na terra. Saúde, riqueza, coisas terrenas, temporárias. Então você não faz isso, você aceita tudo. Tudo. A pessoa que está uniformizada com a vontade divina, dificilmente vai entrar a vontade humana ou diabólica. Porque você já aceita a vontade divina, então não dá espaço para a sua vontade humana falar, nem para a diabólica falar. Porque você já aceita o que Deus fala. Você só fica com Deus, só olhando para Ele, só amando a vontade dEle, amando tudo que acontece. Então não tem espaço. Aí essa parte aqui, ó, não é a própria pessoa que tem autodomínio, que se domina na hora que acontece a situação. Chega uma notícia, né? Como meu esposo chegou e falou. Eu saí da empresa, tô desempregado. Na hora eu fiquei muito calma, muito tranquila, assim, instantaneamente, sem ter, aí aqui explica aqui, ó. Não é a própria pessoa que tem autodomínio para não deixar a vontade humana e diabólica entrar. Não é a pessoa que liga o botão da paz. Eu não fiz nada. Veio assim automático. Vou explicar. Você já está fundida na divina vontade. Ela é sua. Você não tem que fazer nada. Ela já está em você. Você já entrega a sua vontade. E Deus te dá a dele. Na hora que vem a cruz, você já está com a divina vontade, fica numa paz interior que vem de Deus, que está morando na sua alma. Você não fica assim, ai meu Deus, vem aqui, Senhor, vem aqui, porque meu marido está falando que saiu do emprego e eu estou desesperado. Senhor, vem aqui agora, divina vontade, reino da minha vontade. Senhor, vem aqui, misericórdia. Me ajuda, Senhor, a ficar em paz, a aceitar isso. Senhor, eu não consigo aceitar, mas vem aqui, Senhor. Senhora, Mãe do céu, vem aqui, meu anjo da guarda, vem aqui agora para poder me ajudar. Não é assim, não existe esse tipo de conversa interior. Eu achei muito interessante Jesus falar isso, muito importante explicar isso, porque é uma coisa que a gente vive, mas às vezes não entende, né? Não fala isso. Não fala isso. Jesus nunca tinha falado, eu nunca tinha ouvido ele falar isso na escola. Eu achei muito incrível essa parte. Realmente é desse jeito, a gente não fica rezando na hora que acontecem as coisas. Não vem assim... Eu entendi o que a Aline falou, eu achei incrível. Que é realmente assim, esse exemplo, dá um exemplo. Eu tava aqui, exatamente nesse lugar que eu tô agora, na frente do computador. Eu acho que eu tava fazendo vídeo, não lembro, fazendo vídeo
Eu não estava falando, eu estava estudando aqui alguma coisa, não sei. E ele chegou bem aqui do meu lado e entregou a foto que ficava lá na mesa dele e falou: eu saí da empresa. E isso, gente, essa frase, eu saí da empresa, para mim antes, era jogar uma bomba na minha cabeça. Era assim, jogar uma bomba. Ia causar esse estrago em mim. Eu tinha medo, muito medo de passar fome, de não sei o quê, de não ter dinheiro para pagar as contas, de não sei, eu tinha medo de tudo. E eu pensava, se meu esposo sair do emprego, acabou, porque a minha empresa, eu sou funcionária pública, mas pode acabar, eu tinha medo de ser mandada embora, a empresa que eu trabalho estava na lista de privatização, eu tinha medo de ser privatizada, aquele medo, um medo assim de ficar sem emprego, de não ter dinheiro, de não sei o quê, de não ter... Eu tinha muito medo. Então, quando ele falava, ele já tinha falado muitas vezes de sair, de procurar outra coisa, eu sempre falava, não faz isso não, não faz isso não faz isso de jeito nenhum, não, fica lá. Não sai não. Lá eu sempre falava para ele não. Sempre eu sempre tinha uma opinião oposta e ficava firme nisso, porque eu tinha medo demais. Então, se a divina vontade não estivesse em mim, eu ia ser um choro, eu ia chorar tanto, eu ia ficar desesperada, apavorada. Mas ele chegou, falou isso. Instantaneamente, assim, naturalmente, eu estava calma, tranquila, continuei do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava ouvindo o que ele falou e eu sabia o que era o que ele estava falando, tinha consciência. Te apoio, tranquilo, vai dar tudo certo. E depois fui conversando mais com ele, entendendo melhor o que estava acontecendo e vi que foi um livramento de Deus, vi um monte de coisa, Deus me mostrou, falou. Mas assim, para ir acontecer isso, eu não fiz. Na hora que ele falou, já veio assim, instantâneo, essa paz que já estava em mim, continuou. Não foi assim, como se fosse um mar e acontecesse uma tempestade no mar, e aí eu tivesse que chamar Jesus, acalma, Senhor, minha tempestade, dentro de mim só. Isso acontece em instantes. Mas como se fosse assim, a minha alma fosse um mar que estava calmo, aí veio uma pessoa, falou uma coisa, como se fosse um trovão que veio assim, e agitou o mar e as ondas se levantaram e virou aquela confusão. E eu tivesse que falar, Senhor, filho de Davi, Senhor, vem aqui, Senhor, acorda, você não vê que eu estou perecendo, Senhor? E no barco, né, Jesus dormindo e eu chamar ele no barco. Acorda, você não vê que a gente está perecendo, que está tudo desmoronando? E aí Jesus teria que falar, cala-te para o mar e tudo voltar à paz. Não aconteceu nada disso. Eu estava em paz, continuei em paz. Eu não falei nada. Então, assim, é difícil explicar isso, mas é isso, já está na gente. Você fala, a divina vontade reina na minha vontade, ela já está em você. Deus está em você. E quando acontece isso, vem uma notícia dessa. Você continua em paz, porque Deus está em você, Ele não sai. Michele, mas às vezes você não chora se acontecer uma coisa, você não fica triste? Fico, mas eu sempre estou em paz. A médica virou para mim e falou, você... como eu estava com anemia e a minha ferritina caiu assim bruscamente, de um exame para o outro, muito bruscamente, ela falou assim, é melhor você fazer um exame de investigação de câncer, porque pode ter, pode ser isso. Então você vai numa clínica de oncologia e vai fazer uma consulta com um hematologista para fazer um protocolo de investigação. E eu recebi essa notícia, continuei em paz do mesmo jeito, eu não fiz pedir Jesus, acorda Jesus, eu estou morrendo, parecendo Jesus, vem aqui, Senhor, acalmar que eu estou muito nervosa. Nada disso.
Eu já aceitei. Eu já aceitei antecipadamente nesse dia tudo que ia acontecer. Senhor, divina vontade, reina na minha vontade. E aí eu recebi essa notícia, fiquei tranquila. Dormi todas as noites até o dia da consulta, fiz o exame, dormi todas as noites até sair o resultado do exame. Apareceu um nódulo e eu continuei calma, tranquila, sem esse desespero. E depois outra médica oncologista, que é a que vai fazer minha cirurgia, ela é oncologista também. Ela falou assim, é melhor fazer uma ressonância, porque aí deu um resultado lá que eu tenho que ficar acompanhando a cada 6 meses. Ela falou, é melhor fazer uma ressonância agora, não sei o que, já traz pra mim, não sei o que. Continuei do mesmo jeito, em paz. Fui fazer a ressonância. Fiz, até sair o resultado tranquilo. E saiu o resultado, não é nada. Então, assim, é assim. A divina vontade já está em você. Você já aceita tudo o que acontece. E isso vai ficando assim, a gente vai ficando cada vez mais aceitando tudo. Porque Deus, não é a gente, né? Como falou, não é um autodomínio próprio. É Deus em nós. É Ele em nós. Se Ele sair 5 segundos, virou uma tempestade. A gente faz tempestade num copo d'água. Se Ele sair. Então não tem outro jeito. Aí que não tem outro jeito de amar a Deus senão pela cruz. É o termômetro do amor, né? A cruz é o termômetro do amor. O sacrifício é o termômetro do amor. Porque você ama e aceita no sacrifício. É um amor mais, tem um amor mais assim, com sacrifício, né? Que Jesus fala no livro do céu. Que a alma que vive na vontade divina na terra tem que ele fica mais encantado do que as que vivem no céu, porque a divina vontade no céu é felicitante, felicidade na terra é sacrifício, é a vida, é aceitar a vontade de Deus em todos os atos, contém sacrifício. Então tem um amor mais ainda, assim, tipo assim, porque tem o sacrifício. Mas assim, na vida na divina vontade, tem momentos de cruz e tem momentos que não é sofrimento. Então não é assim, a vida na divina vontade, então o tempo todo eu vou estar sofrendo, muitas coisas. Não, vai ter tudo. Amargura, doçura, alegria, tristeza, lágrimas, tudo é a vida de Jesus, é o que Jesus viveu. É Ele vivendo na sua vida. E aí ele fala num trecho do livro do céu assim, é muito lindo esse trecho, ele fala assim, que no coração dele, que cada batida do coração dele tinha uma batida de dor. Cada batida do coração dele era uma dor, mas que vinha junto uma alegria divina. Que por ele estar, assim, não sei explicar, Senhor, exatamente suas palavras, mas assim, que era abandono das criaturas e consolo do Pai, e consolo divino, do que vinha da divindade. Então era doçura e amargura. E aí quando a gente aceita, quando a gente vive na vontade divina, a gente se uniformiza à vida de Jesus, é a vida dele na nossa. Então também assim, doçura e amargura. Abandono das criaturas e companhia de Deus 24 horas. Então, mas não é só. Então não é só cruz, como foi falado. Tem momentos que não é sofrimento, que não é de sofrimento. Outros momentos vai ser de testemunho do poder de Deus. Coisas que você consegue resolver assim, numa paz, tranquilidade. Como a Aline falou do exemplo que ela foi servir a missa e tinha um bispo e todo mundo ficou desesperado e ela ficou tranquila, conseguiu resolver. Eu vejo isso também muito lá no meu trabalho, nas situações que acontecem, assim, que eu vejo o testemunho do poder de Deus e da inteligência, da sabedoria dele. Em situações que uma pessoa ficaria desesperada. Situações inesperadas, assim, você vai agora, Michele. Você vai me representar agora, o chefe
fala, você vai me representar agora, nesse exato momento, daqui 1 hora. Eu não vou poder ir numa reunião e você vai. E é um assunto que eu não tinha estudado, que eu não tinha entendido, que eu não tinha me envolvido. E você vai ter que falar isso e aquilo outro, não sei o que lá, e você lê isso aqui e vai. E eu vou. E eu vou falar, é um testemunho, porque um testemunho do poder de Deus, porque eu não sei de nada. E eu chego lá e fico calma, tranquila. Ele fala e eu fico, continuo calma, com esse autodomínio, que ele falou que não é meu, é dele. Ele fala uma coisa absurda, assim, pra uma pessoa seria um absurdo. Como assim? Daqui 1 hora eu não vou, não tenho coragem, não. E você treme nas bases, fica louca, desesperada. Não, chama outra pessoa, não vou, não tem condição nenhuma de eu ir daqui 1 hora. Eu nem estudei esse assunto, não sei de nada, eu vou te representar, não vou, não. Não tem nada nesse tipo de conversa. Se for uma coisa, às vezes você fala não é que você fala sim pra todo mundo o tempo todo, não é isso, mas quando é pra ir, eu vou tranquila. Tá bom, o que é pra falar? Isso, tá. O que é pra estudar? Isso? Ah, tá bom. Beleza, e vou tranquila. E volto tranquila, e fico tranquila. Então, às vezes, é também situações de alegria indescritíveis. Como a Aline falou, aconteceu, né? Que a gente se encontrou lá em Cunha, São Paulo. Eu ia para Aparecida do Norte, e fica pertinho da cidade da Cecília, Cunha. Aí eu falei, Cecília, eu vou te visitar. E falei, Aline, vai lá, que também é perto, pra gente se conhecer. Aí a gente se conheceu e a gente foi visitar o Lavandário. Meu Deus, que lindo! Então a Divina Vontade proporcionou um momento incrível da gente se encontrar, conhecer uma a outra e ainda ir num lugar. Meu Deus, que natureza esplêndida. Meu Deus, que lugar lindo. Então, a Divina Vontade que proporcionou aquele encontro tão incrível. Da gente conhecer, falar da Divina Vontade e ainda num lugar... Meu Deus, poderia ser, né, assim... Se fosse só a gente ficar lá na casa da Cecília, já seria incrível, mas ainda Deus quis ainda mais, assim. Ele quis, como é que fala? Exagerado, ele é exagerado no amor e em todos os momentos, mas assim, ele é exagerado. Meu Deus, era muito lindo o lugar, parecia um sonho que eu vivi. Parecia um sonho. Era aquele lugar muito lindo. A paisagem, assim, o pano de fundo, a paisagem, o local pra gente conversar e se encontrar. Foi lindo, 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 lindo. Com cheiro, né? Um cheiro de lavanda. Muito lindo. Muito incrível. Então tem momentos de todos os tipos. Não é só sofrimento. O Filho da Divina Vontade tem uma capacidade de ver a cruz e ajudar as pessoas a aceitar a cruz e aceitar a cruz na sua vida. Então a gente tem o Filho da Divina Vontade, várias características aí. Você vê luz em tudo. Você tem a capacidade de ver a cruz, de ver Deus, de ver a luz, de aceitar essa situação de a cruz e também fazer as pessoas aceitar, que é o que eu falei. Hoje eu vejo meu esposo falando também. Não tem problema. É assim mesmo, eu aceito. Você vai ajudando as pessoas a aceitar, mostrando para elas isso é bom se aconteceu, isso é muito bom que tenha acontecido desse jeito. Você consegue mostrar a luz para a pessoa, que a pessoa às vezes não está vendo. E tem uma força para fazer coisas grandiosas e ficar em paz, como a gente falou, tem até um tema que a gente estudou que foi sobre isso. Como se a pessoa que vive na vontade humana, ela tem a força de uma criança, e a pessoa que vive na Divina Vontade tiver uma força de um adulto. Então, para fazer o mesmo ato, a vontade humana faz você ter uma força de uma criança. Você não consegue fazer uma coisa simples, que é ir numa reunião, representar seu chefe e ficar em paz. E se você vai tranquila. Agora, se for uma pessoa da vontade humana, tem força de criança, não consegue. Trava. Porque a vontade humana te coloca medo, dúvida, inquietação e não sei o quê. E a vontade divina te deixa em paz e tranquila.
Esse autodomínio, que é a divina vontade que tem, não é você. Tem força, tem capacidade de se alegrar com momentos muito simples, onde ninguém vê felicidade, alegria, você enxerga o amor de Deus em tudo. E recebe a felicidade em cada instante, que é o que aconteceu lá em Cunha. A gente vê, às vezes uma pessoa vai em Cunha, no lavandário, e não vai ver o que a gente viu. Não vai enxergar o que a gente enxergou. Vai achar bonito, mas não vai ser lindo, esplêndido, maravilhoso, incrível, um paraíso. Não vai, o filho, a gente tem um olho que vê Deus, a assinatura de Deus em cada coisa, que é o nosso amado. Então você vê tudo, vê Ele em tudo e você fica encantada. Tem uma beleza encantadora na criação que a vontade humana não deixa você ver. Ela coloca um véu e você não consegue ver, não consegue enxergar. A beleza encantadora da criação, a luz, a paz, a felicidade que tem em cada coisa criada, você não consegue chegar, porque você está velado, cego. Cego. A vontade humana coloca esse véu e a gente não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar a beleza encantadora de Deus na criação, nas circunstâncias, nos atos da redenção, não consegue enxergar. E a divina vontade te dá esse olho para enxergar. E você fica encantado com tudo. Encantado. Então, uma coisa tão simples, que é um passarinho cantando, você fica encantado. Um momento simples, coisas simples que você vive no seu dia a dia, na sua casa, você acha incrível. Eu tô de férias, só em casa. Quando eu fui sair, meu colega falou, boa viagem pra você. Que viagem? Eu vou viajar do tanque pra pia, na sala, pra cozinha. Eu vou ficar em casa, mas eu amo ficar em casa. Eu vou estar feliz da vida em casa. Eu tô de férias, tô em casa, cuidando, passando, lavando roupa, passando roupa, fazendo comida, lavando, estudando o livro do céu maravilhoso, incrível, cuidando dos meus filhos, do meu marido. E tô feliz, numa felicidade sem fim, o tempo todo. Tranquila, fazendo tudo com o maior amor, felicidade, alegria. E você consegue enxergar a beleza, o amor, a alegria nesses atos tão simples. De ficar em casa, de ver seus filhos brincando, assim, coisas que ninguém vê, que às vezes outra pessoa, ou eu mesma, se não tivesse na divina vontade, estaria aqui infeliz, chateada, perturbada, querendo estar em outro lugar. Querendo estar em outro lugar. Não, eu não quero estar em outro lugar. Eu quero estar onde Deus me colocar nesse dia, em cada momento. E eu estou feliz. E a felicidade vai estar nesse lugar, nessa circunstância, nesse momento. Aí eu lembrei de sentir alegria nas coisas mais puras, em momentos simples. Eu estava passando roupa à noite na cozinha e meus filhos brincando ali no chão, ali perto de mim. Lá colocando umas letrinhas de imã na geladeira e brincando e conversando e me perguntando, mamãe, que bicho é esse que eu fiz aqui? Gente, eu vi, aí Deus me mostrou assim, que felicidade que Ele me mostrou, que gratidão que eu fiquei. Aquela cena ali tão simples, a mãe e os filhos brincando perto da mãe ali. Que felicidade, que momento. Que felicidade é isso? Não sei nem explicar o que eu vi, o que eu vi, assim, que felicidade que estava vindo naquele momento ali. Meus filhos, o barulhinho deles, a conversinha deles de criança, inocente. Meu esposo lá perto, trabalhando no computador, ele está trabalhando em casa. Meu Deus, eu não preciso ir para Ilhas Bahamas, sei lá o nome, Caribe, para estar feliz. Eu preciso só estar onde Deus quer que eu esteja, para ficar muito feliz. Tem felicidade em cada átomo da Terra, em cada coisa, em cada ato que acontece, em cada momento. A gente vê essa felicidade, que é Deus, a felicidade é Deus, é a vontade dele. Então, se você está na vontade dele, você está feliz. Se é no Caribe ou se é na sua casa passando roupa. É assim. A felicidade não está... Não existe felicidade fora. A felicidade verdadeira fora da vontade de Deus. E na vontade dele tem toda a felicidade, paz e alegria. Mesmo na dor. É muito incrível.
Então é isso, desse tema que eu anotei aqui, até esse momento que foi meditado esse trecho do volume 475. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.